Olá, boa tarde. Bom, essa semana é a nossa penúltima live do ano e nós vamos falar sobre depressão natalina, tá? Olá, Kika, bem-vinda. Bom, o que significa depressão natalina? Ou depressão de final de ano? Cada pessoa, algumas pessoas dizem, o Natal me deixa um pouco triste, no Natal eu fico um pouco depressiva. Eu já ouvi diversas expressões e talvez você também. Para algumas pessoas, o Natal, assim como o aniversário, eles são datas super importantes, super felizes. Mas, para algumas pessoas, essa data especificamente, ou essas datas, elas provocam uma certa perda de energia, uma certa depressão. Olá, tudo bom? Na verdade, muitas pessoas me deram um retorno dizendo que tinham adorado o tema e que também nessa época ficam chorona. Oi, Laísa, bem-vinda. Elas ficam tristes. Cada um de nós vamos ter os nossos motivos, tá? Existem pessoas que ficam tristes no Natal por conta de uma perda que ocorreu no passado. Olá, Luciana. Eu tive um cliente há muitos anos atrás, que o Natal para ele era a pior época do ano. Por quê? Porque ele tinha perdido o pai no Natal. Então, cada um de nós vamos ter a forma como nós lidamos com o Natal. Isso vai depender de nós, da nossa família. Isso vai depender do lugar onde nós estamos. Olá, Luciana, boa tarde. Mas vamos entender um pouquinho o que é exatamente a depressão natalina, a depressão do final do ano. Na verdade, ela é definida, vamos dizer assim, pela angústia e a falta de coerência do que a pessoa está sentindo com o clima, com o período que ela está vivendo. Então, internamente, tá? Eu me cobro porque eu não estou bem, aquela data não me deixa feliz, mas externamente todas as pessoas estão me cobrando de que essa é uma data maravilhosa. Oi, Ana, eu estou bem e você, bem-vinda. Então, é muito importante nós entendermos que é muito comum que nessa época, quem gosta muito do Natal, literalmente não entende isso. E cobra quem não está tão feliz por conta do Natal. Eu gosto muito de desenhos, né? E tem um desenho, era o Grinch. E que ele, na verdade, foi o ano passado. Ele odeia o Natal. E tudo leva ele ao Natal. Até que ele se recorda do porquê que ele odeia o Natal. E aí ele reverte isso. Então, assim, cada pessoa, ela vai ter a depressão natalina, ela é uma depressão que ela é uma depressão que ela se resume a esse período. A gente fala depressão natalina, depressão de final de ano, depressão de dezembro. Então vamos entender uma coisa. Olha bem, normalmente, o que pode gerar essa depressão natalina? Ela pode ser gerada por N coisas. Tá? Mas seria legal nós entendermos. Eu sempre acho que quando nós entendemos uma coisa é muito mais fácil nós lidarmos com ela. Então vamos lá, primeira coisa entendemos, depois vemos por que isso ocorre e aí buscamos soluções, tá certo? Esse vai ser o nosso desafio de hoje. Então primeiro a compreensão do porquê isso ocorre. Isso pode ocorrer por questões emocionais. Isso pode ocorrer até mesmo por questões físicas. Por exemplo, algumas pessoas elas vão ter a depressão de Natal por causa da época e por tipo de alimentos que se consomem. E isso afeta alguns órgãos que dão as mesmas sensações, tá, de uma depressão. Então, em primeiro lugar, o que é a depressão natalina? Na verdade, é uma angústia e uma incoerência ou uma incongruência entre o que eu estou sentindo aqui dentro com o momento que eu estou vivendo. Ok? É muito importante nós entendermos isso. Segundo, a depressão natalina, ela é uma depressão de curto prazo. A pessoa não vai ter a depressão e vai passar o resto do ano com ela. Normalmente, ela vem nessa época. Essa depressão auxilia,
tá? A fazer com que o número de suicídios nessa época aumentem muito. Embora não se comente sobre isso, hoje nós já sabemos que elas fazem essa época onde tem o maior número de suicídios ou tentativas de suicídios, ok? O que normalmente se sente quando se falam, eu estou me sentindo, eu vou sentir angústia, eu vou me sentir super sensível, eu vou me sentir incomodada, não vou querer estar com as pessoas. Lógico que quem já tem um quadro de depressão nessa época, esse tipo de período tende a aumentar essa depressão. Então, o que nós vamos saber se isso é uma depressão natalina ou um quadro de depressão? Se terminou o final do ano, isso não terminou, você continua carregando essa depressão. Por exemplo, para esse meu cliente, ele teve um luto. Em dezembro. Ele perdeu o pai quando ele era criança, praticamente às vésperas do Natal. Então, quando começava dezembro, a memória dele estava totalmente associada ao quê? À época em que o pai morreu. Então, quando nós dois entendemos qual era o problema, era uma depressão específica, que na verdade estava cobrindo um luto que não foi tão bem vivido. Então, nós trabalhamos o que com ele? Trabalhamos o luto, ressignificamos essa memória, desconectamos Natal e perda do pai, porque senão ele nunca teria um Natal. Ele não esqueceu a perda do pai, mas ele começou a lidar com a perda do pai e lidar com o Natal. E a partir daí ele conseguiu começar a ter natais com os filhos, o que foi muito legal. O que pode me levar nessa época, especificamente, a ter uma tendência maior à depressão natalina? Primeiro, o estresse. Por quê? Porque dezembro, normalmente, nós criamos uma pressão dentro de nós, o próprio planeta cria essa pressão, porque vai terminar o ano, você tem que fechar tudo, você tem que finalizar tudo, senão você não consegue férias. Por exemplo, hoje eu conversando com a minha secretária, Dani, nós brincamos, né? Porque eu falei para ela, Dani, faltam 2 semanas, 1 semana e meia para nós entrarmos em férias. E ela falou para mim, eu tenho tanta coisa para fazer, para nós podermos tirar férias, que eu estou exausta. E eu falei para ela, eu também. Por quê? Porque a partir do momento que nós vamos parar e vamos passar 2 ou 3 semanas fora, o que isso gera? Um aumento da tensão interna e do estresse do próprio trabalho, do cansaço. E aí nós passamos para o segundo ponto. Tem pessoas que, para conseguirem tirar férias, elas entram quase num quadro de uma fadiga, porque assim, né, nós temos o estresse, a pré-estafa e a estafa. Então, o estresse todos nós temos. O que vai diferenciar é como nós lidamos com isso. A pré-estafa, tá? É quando nós chegamos num ponto onde nós já estamos começando a ter falhas de memória, nós já estamos num grau de cansaço, que nós temos às vezes até a sensação de que dormimos e não descansamos. E quando você entra na estafa, e aí nós temos que fazer uma leve diferenciação. A estafa é quando o seu corpo ele chega para você e diz, olha, eu não aguento mais. O caso mais grave que eu tive de estafa até hoje foi há uns 20 anos atrás, uma cliente que quando ela se formou, ela precisou defender a tese dela de formação do TCC. Ela se dedicou tanto, que quando ela terminou a tese, terminou a defesa da tese, e os professores falaram, legal, parabéns, você passou, sua nota foi 10, ela saiu da porta e ela acordou uma semana depois na UTI, porque ela simplesmente, ela estava num grau de fadiga, que o corpo dela, para sobreviver, ele deu um blackout, ele parou tudo, tá? E é importante nós entendemos isso, por quê? Porque quando você está na pré-estafa, você pode caminhar para o caminho A ou para o caminho B. O caminho A é o teu corpo paralisa. Foi o que ela teve uma estafa. O corpo, para sobreviver, ele já vem dando sinais, porque na pré-estafa, ele já está dizendo para você, você já não faz digestão, você já começa a esquecer as coisas, você não dorme bem, você já fica mais irritadiço, mais cansado.
Ou nós podemos ir para a parte B, tá? Que o corpo ele não paralisa, ele entra num automático que ele não para, tá? Alguns anos atrás eu lembro que eu cheguei eu trabalho muito com médico antroposófico. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei, eu não consigo dormir porque a minha mente não para, tá? Eu não consigo parar de pensar. Parece que o tempo todo eu tô tão acelerada que dormir é inviável. Então, em vez de eu parar, é como se ele entrasse num automatismo. E aí ele entra num looping e eu não consigo parar e sair desse looping. Então, a questão da fadiga é muito séria. Outro ponto é que quando nós chegamos em dezembro, tem muita gente que diz, eu faço isso na noite de 31, eu faço os meus sonhos para o próximo ano. Só que normalmente, no dia 1º de dezembro, nós já começamos a fazer isso. De certa forma, nós começamos a nos questionar o que nós fizemos esse ano que passou. O que efetivamente nós conseguimos realizar e o que nós não conseguimos realizar. E nós temos uma tendência em tudo aquilo que muitas vezes nós criamos sonhos ou objetivos inalcançáveis no início do ano. Ou, ontem eu estava falando isso com uma cliente e foi muito interessante porque eu disse para ela dizia para mim o seguinte, uau, eu tô super feliz porque olha, depois que nós começamos a trabalhar, de eu criar lista de to-do, lista de afazeres e começar a colocar ok, isso começou a ficar mais tranquilo, o meu estresse diminuiu, a minha satisfação aumentou. E eu dizia para ela, o que acontece? Nós somos treinados a olhar não para o que nós fazemos, mas para o que nós não fazemos. Então, eu tenho uma brincadeira com os meus clientes, que é o seguinte, bom, essa é a nossa penúltima sessão do ano, tá bom, a tua lição de casa, você vai levantar no mínimo os seus 60 sucessos desse ano. O ano passado foi muito legal, porque eu tive uma cliente que quando eu falei 60, ela olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Você surtou comigo. Eu falei, mas por quê? 60? É impossível. E eu falei pra ela, tá, já que é impossível, vamos eu e você fazermos juntas? Tá, você conseguiu isso. E aí nós fomos pegando pontos do que eu trabalhei com ela de terapia, ela foi lembrando. Porque quando nós começamos a focar em algo, a nossa mente traz consciência aquilo. Nós chegamos a mais de 70 itens. Porque o sucesso, ele é muito relativo ao que eu acredito ser sucesso. Por exemplo, só ganhar dinheiro, ser a mulher mais rica do mundo, para mim não é sucesso. Porque eu posso conseguir esse dinheiro e ter sacrificado minha família, minha amizade, meu corpo, minha saúde, meu relacionamento. Então, sucesso para mim é quando a minha alma está feliz e eu tenho um equilíbrio entre as coisas que eu faço. E como é que eu não entro nessa brincadeira de me sentir incompetente, de me sentir com as expectativas não realizadas? Eu acho que eu tenho por aqui. Aqui está. Esse foi o caderno que eu usei esse ano. Então, o que eu faço? Eu escrevo quais são as coisas, e se vocês forem ver, tem para cada área, o como eu analisei, como eu criei, o que eu tinha que fazer durante o ano, o que eu fiz, o que eu não fiz. Isso me ajuda a diminuir essa falsa expectativa de realização, ou essa falsa expectativa de não realização. Tá? É muito importante. A Mili disse, eu gosto, mas fico sensível. Olá, Norma, bem-vinda. Meu Instagram aqui não estava rolando, então eu não vi. Tá, vocês entrando, me desculpa. Oi, Roseli, bem-vinda. Oi, Dani, bem-vinda. Oi, Daniela, bem-vinda. Ana, bem-vinda. Bem-vinda a todo mundo que chegou agora. Fica tranquila, Ana, em relação ao atraso. Tá? Luciana, bem-vinda. Andréia, bem-vinda. Agora vou passar um minutinho aqui dizendo bem-vindo. Então, isso é importante. Outro ponto é nós termos a clareza sobre o que essa época traz em relação
a minha própria alimentação, o quanto eu mudo a alimentação, porque isso também muda o meu funcionamento, tá? Algumas pessoas vão ter a depressão natalina porque não tem família, tá? Porque não podem estar com a família, porque estão brigados com a família. De novo, nós estamos falando sobre a falta, o nosso olhar sobre a falta. Algumas pessoas realmente não vão ter família para estar. Então, é importante nós termos isso, tá? Essa clareza do porquê eu me sinto, tá? É hormonal? Então, vamos lá. Eu tenho que entender se isso tá no meu corpo físico. Por exemplo, toda terça-noite minha sobrinha dorme na minha casa. E ontem ela falou uma frase, né? 12 anos, se acha a pessoa mais sábia do mundo. E ela disse assim pra mim: Você fica muito chata quando você está cansada. Você fica reclamona. Lembra ela? Eu fico reclamona. Eu falo, você não ouve. E aí eu sou reclamona. Ela olhou pra mim e falou assim: você só fica assim quando você tá cansada. E aí eu comecei a rir. Falei pra ela: você tem razão. Então significa que é hora de dormir. Por quê? Porque essa parte do físico é importante nós analisarmos. A parte do nosso emocional. Tá? Ontem eu estava numa sessão com uma cliente, ela tá fora de São Paulo, e ela tomou a decisão de passar o Natal e Ano Novo com a família dela, que é de outro estado. E a expressão dela, o olhar dela, até a pele dela estava melhor. E como se ela estivesse assim, de repente ela estava assim. Então, a carência, ela é importante de ser vista, ela é importante de ser notada, de ser avaliada e não ser desqualificada. Tá? Isso é muito importante. Andréa disse: amei, que bom. Outro ponto é que às vezes nós ficamos presos ao passado. Ah, quando eu era criança era assim. Ai, porque quando eu estava com fulano, o Natal era assim. Gente, nós precisamos liberar o passado. Eu não estou pedindo para vocês esquecerem o passado. Mas a vida vai continuar dia a dia. Quem escolhe se vai continuar no passado, no presente ou no futuro somos nós. Então assim, o passado foi ótimo, os natais anteriores foi ótimo. Eu lembro muito quando eu falo dessa questão de celebrações passadas, eu acredito que vocês assistiram a novela, acho que passou 1 ou 2 anos atrás, e eu li o livro, acho que todo mundo leu esse livro, pelo menos o pessoal que está entre 35 a 50 anos deve ter lido, que Éramos 6. E como no início era feliz, era criança, era pai, era avô, era vizinho, e de repente chega um momento que as pessoas vão seguindo o seu próprio caminho e elas vão vivendo a própria vida e aquilo vai ficando mais minguado. Então, se eu vivo isso aconteceu, acolher que lá atrás foi ótimo, como é que eu posso fazer para agora, para hoje, para esse ano? Tá? Eu realmente me sentir bem. Outro ponto, tá? É que nós fazemos no Natal, no mês de dezembro, nós fazemos uma mudança na nossa rotina. Tá? A Norma disse, eu li, é lindo, é realmente lindo, mas tem uma hora que você pega a escritora e ela diz assim: no passado nós levávamos nós quando voltávamos para casa trazíamos 6 queijos, 6 isso, e agora nós trazemos 2 ou 3, e você percebe essa melancolia, tá? Que vai se refletir nas festas. Outra é a mudança da nossa rotina. Parece que dezembro vira uma chavinha aqui dentro e parece que o mundo vai acabar. Eu tenho que fazer tudo que eu não fiz o ano inteiro, tá? Todo mundo quer começar a terapia, tá? Todo mundo tá tentando, tem que começar a fazer, como se diz, ginástica. Todo mundo tem que ir lá e comprar todas as roupas que não comprou durante o ano. É como se nós quiséssemos fazer com que o mês de dezembro recuperasse os 11 meses que nós não fizemos nada. E óbvio que isso não funciona. Porque algo que você fez durante 11 meses, você não vai conseguir fazer em um mês. Oi, Amanda, bem-vinda.
Então é muito, muito importante que nós, primeiro, aí a gente pode falar como é que nós podemos nos organizar para evitar isso. Mas a primeira coisa que eu falei era nós entendermos por que nós podemos ter a depressão natalina. O que pode estimular? Tá? O que pode fazer com que de repente eu olhe para a minha vida e fale assim, cara, não fiz nada. Porque nós ainda temos aquela tendência a olhar para o que não realizamos, não para o que nós realizamos. Nós temos que criar o hábito de olhar para os nossos sucessos, porque é o sucesso que nos empurra a ladeira acima. A não realização, ela só nos faz ficar a ladeira abaixo. E isso é muito importante. Eu tenho um hábito, às vezes, né, de brincar com as minhas amigas, que eu falo, conseguimos, vamos celebrar. E as pessoas olham pra mim, tipo assim, infantilidade, né, nessa idade. Eu digo, gente, eu preciso celebrar, porque isso me ajuda a criar todas as inas que me vão dar energia para conseguir ao meu próximo sucesso, tá? A semana que vem nós vamos ter uma live que é sobre sonhos e planejamento para o próximo ano, para 2021. E pensando nessa live, ontem eu criei, assim, tá saindo do forno, a Dani tá trabalhando feito uma louca, tô super agradecida por ela tá aí, sabe, indo até um pouco além, para que nós possamos ter acesso a esse material, mas baseado nos cursos que eu dei de metas e objetivos, eu elaborei um e-book de 15 a 20 páginas. Eu não sei como é que vai ficar quando a Dani equilibrar tudo lá e diagramar, porque eu só sei escrever. Então ela que faz os milagres para ficar bonito, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos disponibilizar esse e-book para que você possa avaliar esse ano que está terminando, escrevendo sucessos, colocando os pontos que você realmente acha que são importantes e criando os objetivos para o próximo ano. Tá? Então vamos lá, tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre o porquê que nós temos uma tendência a entrar nessa questão da depressão natalina? Tá? Bem-vinda, Adri. Um outro ponto, esse dia eu até estava conversando isso com uma outra cliente, né? Vocês sabem que o que eu mais faço é atendimento psicoterapêutico, já há 31 anos, né? Daqui a pouco vou comemorar bodas de ouro, eu e minha carreira. A de prata nós já passamos. Olá, Sônia, bem-vinda. E ela estava me dizendo uma coisa que foi assim, como é que eu posso me sentir feliz se tem tanta gente perdendo pessoas queridas pro Covid, pro câncer, pro ataque cardíaco? Eu falei, então, nós precisamos ter empatia e termos amor ao próximo. Mas eu não posso carregar o problema do próximo, porque senão o meu já é o suficiente. Eu vim aqui para cumprir os meus propósitos e não é sendo egoísta. Tá? Eu acho que assim, nós temos que mandar luz para as pessoas que estão passando por esse período de medo, de perdas. E esse ano as pessoas não morreram só de Covid. Muita gente, infelizmente, faleceu, partiu, foi para o outro plano por outras doenças também. Tá? Mas eu não posso pegar a dor do mundo e carregar, porque isso é uma sabotagem que eu faço para não olhar para mim. Então temos que tomar cuidado. Normalmente, quem no MBTI, e quem quiser saber como é que você funciona, o MBTI você consegue fazer gratuitamente no inspira.org. Tá? Quem é muito emocional tem uma tendência de muitas vezes não olhar para a própria dor e ficar olhando para a dor do outro. Óbvio, nós estamos vivendo um momento muito triste do planeta. Tá? É dolorido nós vermos que as pessoas simplesmente estão indo embora de uma forma tão difícil.
Mas eu não posso assumir a dor do outro, porque a minha própria dor, às vezes, eu já não consigo carregar. E eu tenho que ter a humildade de acolher isso em mim. Isso não significa que eu não possa ajudar. Eu tô com uma cliente que, desde que começou a Covid, ela tem ajudado famílias, tá em risco, com cestas de Natal. Ela tá fazendo a parte dela, mas ela sabe que a dor que eles estão vivendo não é a dor que ela está vivendo. E ela não pode carregar a dor deles. Ela pode ajudar, isso nós podemos fazer. E eu acho isso super importante. Tá? Como é que eu sei que eu estou vivendo uma depressão natalina? Muitas vezes eu começo a ter dor de cabeça que eu normalmente não tinha. Ou se eu tenho dor de cabeça, essas dores de cabeça começam a aumentar, às vezes por tensão, às vezes por ansiedade. Eu começo a dormir mal, às vezes eu não consigo dormir, tá? Então, lembra aquela hora que eu disse? Nós temos a estafa, que o seu corpo paralisa, e o nome que nós usamos hoje é burnout. A pessoa está com burnout. Burnout é quando o meu corpo inteiro entra nesse processo de aceleração e eu não consigo parar. E um dos pontos é exatamente a dificuldade de dormir. Olá, Daniela, bem-vinda. A mudança de apetite. Tá? Agitação, ansiedade acima do normal do que eu vivo, o sentimento de culpa excessivo, de inadequação, tá? Em relação ao mundo, às vezes, ou a mim mesma, a minha capacidade de concentração, o meu foco diminui. Olá, Ivo, bem-vindo. A diminuição ou o interesse por atividades do cotidiano que normalmente me davam prazer. Eu assisti uma série e ficava super feliz. De repente começo a assistir a série e eu falo, que fútil. Será que não tem algo melhor para fazer? Eu vou ler um livro que eu achava super legal a leitura, eu já não consigo mais me focar, eu não consigo mais ter interesse. Esse ano, no início da quarentena, eu tive clientes que me reclamavam muito isso. Eu não consigo ler, eu não consigo assistir série, eu não consigo nem fazer as artes que eu fazia antes. Com isso, a gente já sabe que a pessoa pode estar nessa síndrome da depressão de Natal. Tá? O que eu posso fazer para evitar entrar, ou o que eu posso fazer para minimizar o efeito da síndrome dessa depressão natalina? Qual é a minha ação? Uma das coisas que eu posso fazer é começar a minimizar, tá? Essa expectativa, tá? De transformar o Natal em uma hiper mega festividade. Tá? Muitas vezes eu não estou bem por outros motivos e tá tudo bem. Tá? Eu começar a me preparar para as festas. Quantas vezes eu não vejo pessoas que quando chegam à época das festas, trabalham e não se organizam para o que vão fazer no tempo livre. E aí ficam perdidas, ficam sem motivação, ficam igual cachorro em dia de mudança. Ou seja, não sabe o que fazer, para onde ir ou como fazer. Então, uma das coisas que eu até converso muito com a Dani, por exemplo, nós avisamos, foi muito interessante, no dia 1º de dezembro, eu enviei um WhatsApp para todos os meus clientes, toda a minha lista de clientes atuais e antigos, dizendo: a partir do dia 18, nós entraremos em férias e voltamos dia 11 de janeiro. Isso foi a primeira preparação. Aí nós preparamos o que nós tínhamos que fazer durante essas 3 semanas. Tá? E nós preparamos o que nós vamos fazer fora dessas 3 semanas. Então, eu já sei que até o dia 31 de dezembro eu estou aqui em São Paulo até o dia 1º. Então, eu já organizei as coisas que eu quero fazer. Eu tenho alguns livros que eu quero ler. Eu tenho alguns tratamentos que eu quero fazer. Eu tenho coisas que eu tenho que organizar na minha casa. Eu tenho material que eu quero rever, reescrever. Eu tenho pessoas com quem eu quero conversar mais.
tá? Eu tenho família no Brasil, né? Então eu quero ter tempo para falar com essas pessoas. Eu quero preparar, tá? O que eu vou fazer o ano que vem? Ou seja, eu tenho uma lista de coisas que eu vou fazer. Entre eles, dormir até a hora que o meu olho abrir. Tá? Isso daí tá na primeira da lista. Ou seja, eu estou fazendo uma preparação do que eu vou fazer. Ah, mas assim você não vai descansar. Olha bem, é muito mais fácil eu reorganizar algo que tá organizado do que eu não saber o que fazer. Então, é muito importante que nós façamos uma programação. Eu já sei que no dia 1º de dezembro eu preciso ir visitar um parente meu que esse ano fez 90 anos e que não está com a saúde muito boa. E eu não gostaria que ele partisse sem dar um abraço nele e dizer o quanto ele foi e é importante na minha vida. Isso está aqui, ó, na minha lista. Tá, eu prometi para minha sobrinha que nós vamos passar pelo menos 5 dias fazendo coisas gostosas. Ou seja, fazendo brigadeiro que ela gosta, sabe, assistindo as séries que ela gosta de assistir comigo, indo na piscina, se a piscina estiver aberta, tá? Se não estiver aberta, a gente vai consertar as bijus. Olá, Binha, bem-vinda. Então, essa programação, ou seja, quando a minha programação termina no dia 9 de janeiro. No dia 10 eu já começo a me organizar e organizar a minha casa para voltar ao trabalho. E aí nós já temos a agenda de janeiro montada, o que vai ser de atendimento, o que vai ser de constelação. Eu já estou marcando os clientes que estão parando as sessões para nós irmos para janeiro. Então tudo isso faz o quê? Isso me dá uma estabilidade, uma rotina. Óbvio, né? Eu e a Dani não somos um caso a se seguir, porque nós duas temos muitos planetas em água. Eu sou touro com ascendente Virgem e Capricórnio. Então, assim, eu preciso de rotina. Mas a rotina me ajuda a ter expectativas do que eu vou fazer. Tá? Outra coisa é não começar com aquela loucura de mudança geral para o próximo ano, porque você já começa uma situação que você já não está acreditando. Outro ponto é assim, já que você vai estar livre, se permita descansar, se permita fazer uma atividade física. Olá, Ivy, bem-vinda, tá? Seja no frio, seja no calor, tá? Outra coisa é, se possível, esteja com as pessoas que são importantes para você. Se não for possível estar pessoalmente, mantenha mais contato. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a estar com outra energia. O que nós não devemos fazer? O que seria interessante que não se fizesse? Que de repente eu quero, agora que eu estou de férias não vou ter rotina. Você precisa de rotina. Então, a partir de agora eu vou dormir das 4 da manhã às 10. Tá, como é que o meu corpo vai ficar dessa forma? Tá? Como é que eu vou reagir? Eu tô de férias, eu vou beber tudo que eu quero. Tá, muitas pessoas quando bebem excesso de álcool têm uma tendência a entrarem mais em depressão. Oi, Vivi, bem-vinda. Tá, então é muito importante que eu mantenha uma rotina. Por exemplo, nós pudéssemos viajar, planejar a viagem, planejar o que eu vou fazer. Poxa, mas não tem ninguém com quem viajar. Vamos ver, então, o que eu posso fazer que vai fazer com que eu me sinta bem. Tá? Não exagerar na comida. Porque, além de você produzir desestabilizar o seu corpo, no início do ano você ainda vai ficar mal porque a sua autoestima vai pro pé. Não criar fantasias irrealizáveis. Vou ganhar na Mega Sena. Tá, você pode ganhar. Se ganhar, a gente celebra. Mas se nós focarmos naquilo que nós não temos e colocarmos a nossa felicidade em algo que eu não tenho nenhum controle, como é que eu não vou ter depressão? Tá? De novo, honrar o passado, agradecer ao passado, mas parar de fazer... Tá? De ficar presa no passado, começar a criar possibilidades de sucessos reais, tá? Então eu acho que
Quando nós falamos como sobreviver ou como fugir a essas situações de depressão natalina, por exemplo, eu entendo que para muita gente planejar não é tão simples. Aproveita esse momento, busca a ajuda de alguém. Poxa, eu estou precisando de ajuda, esse é seu ponto forte. Dá para você me ajudar? Não queira corrigir a família em dezembro. Oi, Bia, bem-vinda. Tá? Vamos, muitas famílias... Relaxa, Bia. A Bia disse boa tarde, atrasada, desculpa. Relaxa. Como eu sou uma pessoa que nunca sou pontual totalmente, eu acho que o importante é que a pessoa veio. Isso é o mais importante. Então, assim, vamos evitar conflitos com a família. Vamos evitar tentar transformar a família no que ela não é. Então, vamos respeitar que cada um que está ali naquela família... Tá tentando fazer o melhor, mas vamos lembrar também de uma frase, tá? Que é muito importante. Toda vez que eu falo de análise sensacional, eu falo dessa frase. Um beijo é 10 vezes melhor que um tapa, mas um tapa é 100 vezes melhor do que nada. Muitas pessoas provocam conflitos porque esse é o único jeito que elas têm de ter atenção. Entre você me ignorar ou você me agredir, eu prefiro que você me agrida. Se eu estou carente, isso é super real. É só ver crianças. Numa casa que tem muita criança, o que acontece? Sempre vai ter aquela uma que vai ser o problema, porque ela consegue uma super atenção. Então, sabe, a pessoa começou a brigar. Concordo com você, tá? Nesse momento, não estou disponível para discutir isso. Vamos falar disso em outro momento? Ah, você pode me ajudar em tal questão? Muda o assunto. Eu entendo a sua posição, mas eu não quero me colocar. Eu tinha uma cliente que ela fazia algo bárbaro. Ela falava para mim, festa de família, eu vou para as festas com uma revista na bolsa. Ou então eu vou para o banheiro e fico fazendo joguinho. Até a pessoa me esquecer e eu volto e mudo de assunto. Te vi ontem. Vamos aprender o jogo do te vi ontem. Eu não preciso brigar. Eu não preciso transformar as minhas festas de final de ano num campo de batalha. Tá? Outro ponto. Não vamos ficar nos cobrando porque as coisas não saíram do jeito que eu imaginei. O pudim não cresceu como eu queria, não ficou tão dourado quanto deveria ficar. A mesa não ficou perfeita. Eu queria uma super festa de Natal com a minha família. Minha família não tá nem aí para festa de Natal. Para de querer transformar sua família numa família doriana. Viva só os momentos doriana. Tá? O ano retrasado eu fui convidada para uma pesquisa e eles perguntaram que eles queriam mudar essa questão de família doriana. E eu falei, gente, mas família doriana é ótimo. Quem não tem momentos de família doriana? O problema é eu querer ser uma família doriana 24 horas por dia. Não há família que banque isso, nem na televisão. Tá? Não existe isso. Tá, ganhou um presente que você não gostou, olha para a pessoa e fala, que bom, obrigado por ter me dado, que bom que você lembrou de mim. Posso trocar? Não posso. Tudo bem, depois eu vejo o que eu faço com isso. Ai, porque a pessoa não me ama. Não, o gosto de vocês são diferentes. Pequenas coisinhas fazem a diferença. Se você já sabe que a pessoa não sabe te dar presente, isso dá uma briga sempre, faz um acordo com a pessoa, sabe, muda. Eu e minha mãe temos gostos totalmente diferentes, então o que nós fazemos no Natal? Eu sei que ela ama um determinado perfume, eu sempre dou aquele perfume no Natal para ela, porque não vai ter briga, e ela fala para mim, o que você quer de presente? E eu falo, mãe, gostei de uma coisa super legal, tá? Compra e passa, e depois me fala o valor. Ah, isso não é amor. Pra você, pra mim é amor. No amor, ela me dá uma coisa horrorosa que eu não gosto, que eu não vou usar e que eu vou ficar reclamando. Amor, ela tem me dado a vida. Isso é mais que o suficiente, o resto é lucro. Tá? Ai, porque a pessoa não me deu aquele abraço. Cara, ela deu o abraço que ela podia. Tá? É aprender a viver o possível. Tá?
é aprender se você, até mesmo outro ponto, tá? Aprender que tem, às vezes, eu tô com clientes meus, eu tô com amigos que esse Natal vai ser muito difícil, porque eles tiveram perdas de família, alguns por Covid, outros por ataque cardíaco, por outras doenças, e outros por brigas e separações. Então, não existe nada de errado em você ficar triste no Natal. Tá, essa semana eu fiquei muito triste pela perda de uma cliente. Tá, e eu fiquei mais quieta. Tá, eu fiquei mais em mim. Eu tô lidando ainda com a dor. Por quê? Porque é uma relação que eu perdi. E tá tudo bem, não tem nada de errado. E se isso daí, eu precisar conversar com alguém, eu vou buscar uma amiga, eu vou buscar minha terapia, eu vou escrever no meu caderno lá de pensamentos. Tá, eu já passei por uma situação de chegar na época de Natal, na véspera do Ano Novo, 2 dias antes do Ano Novo, eu terminar um namoro de 2 anos. E eu estar com a minha viagem programada do final do ano com essa pessoa. Tá, e ele simplesmente chegar e falar, não dá mais, não consigo. E eu olhei e falei, o que eu faço agora? E eu tomei a decisão de eu vou fazer essa viagem. E eu fiz a viagem sozinha, chorei muito na viagem. E tudo bem, eu lembro da minha mãe me perguntando, mas é ano novo, você vai viajar? Eu falei, vou, eu preciso chorar. Então eu quero chorar tudo que eu puder agora, porque o ano que vem eu preciso começar uma vida nova sem ele. Poxa, mas que triste. Gente, isso passou. Mas é só para te dizer que se você tiver que lidar nesse momento com uma separação, com uma morte, tá? Com o distanciamento de uma pessoa, acolha a dor. Busque grupo que possa te dar acolhimento, porque senão você não vai viver isso e aí nós podemos caminhar por um processo de depressão emocional sério. Então é muito importante nós assumirmos que nós somos humanos. Ah, mas você conhece tanto, eu sou humana como todo mundo. Tem gente que me ama e tem gente que não me ama. E tem gente que me ama e para de me amar. E eu também. E qual o problema? Eu acho que ter inteligência emocional, nós desenvolvermos a sabedoria, o primeiro passo é nós entendermos que nós somos humanos e que nós também temos depressão pequenininhas ou às vezes depressões grandes que nós precisamos até entrar em medicamento. E se isso ocorrer, tá tudo bem. Oi, Alexandre, bem-vindo. Outra coisa é, eu entendo que as férias são curtas, eu entendo que você quer aproveitar tudo, mas por favor, não esquece de dormir. A falta de sono nos deixa um pouquinho depressivo, a falta de sono nos deixa irritado, a falta de sono nos deixa hipersensível. Aquilo que minha sobrinha me disse ontem. Toda vez que você está muito cansada, você fica chata, você fica reclamona, você briga comigo. Olhei pra ela e falei, você tem razão. Eu tô precisando dormir mais. E nesse momento eu não tenho como dormir tanto quanto eu gostaria. O que eu vou fazer? Eu não consigo dormir 8 horas ou 10 horas. Mas eu vou dormir as 6 horas que eu durmo toda noite. E com isso eu vou manter um equilíbrio. Por quê? Alguns estudos, eles indicam que há uma ligação entre a falta de sono, tá? E a depressão. Então a gente precisa ter um cuidado duplo disso nessa época do ano. Por quê? A gente tem uma tendência por estar de férias, não quero rotina. O nosso corpo é humano e ele precisa de rotina. E quanto mais velho nós ficamos, mais rotina nós precisamos. Essa é a má notícia. Mais sabedoria, mais rotina. Tá? Então é importante nós termos o nosso ritual do sono. Quantas horas? Eu uso o iPhone. No iPhone a gente tem lá que você programa quanto tempo você precisa dormir. Às vezes eu coloco, ele diz assim pra mim, esse horário não condiz com a sua necessidade de sono, a sua meta de sono. Eu falo, poxa, é verdade, vou tentar dormir mais amanhã. Então é importante nós
entendermos que estar nesse planeta significa que nós precisamos dormir, nós precisamos ter alimentações contínuas durante o dia, tá? Nós precisamos ir ao banheiro. Eu sei que isso é super chato, não é nada elegante, mas precisamos tomar água para ir ao banheiro, para não termos um problema, seja no fígado, no rim ou em qualquer outro órgão. Então, é muito importante nós entendermos que uma vida equilibrada também significa nós equilibrarmos o nosso corpo para que nós não tenhamos uma depressão física. Falta de comida, falta de sono, questões de doenças ou não funcionamento do nosso corpo nos deixam muito irritadiços. E aí tudo hoje é depressão, é uma coisa fora do comum. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Isso não vai fazer de você melhor ou pior do que ninguém, mas vai fazer de você uma pessoa mais saudável. Isso é o mais importante. Aproveita esse período e lembra de fazer. A minha médica disse, eu estou indo numa médica nova, e ela me disse: a tua regra é 2h30 de exercício por semana. Eu falei, poxa, é pouco. Ela falou, tente fazer e depois nós conversamos. Gente, não é tão simples, mas nessas férias, nessa época de Natal, vamos colocar isso como meta? No mínimo 2h30 por semana. Significa que você precisa fazer pelo menos meia hora por dia, praticamente, ou 20 minutos por dia. Parece que não, mas isso nos ajuda a criar noradrenalina, ocitocina. Eu tenho uma amiga que ela diz uma frase que é uma piadinha entre a gente. Então ela diz assim: não existe depressão que resista a 1 hora de esteira. Por quê? Porque você produz tantos hormônios, tá? Tantas enzimas, que realmente você fica com mais bom humor. Outro ponto, vamos aproveitar esse período. Nós ficamos presos dentro de casa. A vitamina D de todo mundo tá lá no pé. Eu estou tomando 10.000 unidades de vitamina D, porque no último exame eu estava começando a ter dor no corpo. E aí a minha médica disse: você está com dor porque você não tem vitamina D. A falta de vitamina D provoca uma sensação de depressão, dor no corpo, cansaço. Eu tenho um livro que eu ganhei que é dessa grossura, que fala só sobre os efeitos da falta de vitamina no nosso corpo. Então isso é importante. Foque também no que é importante no Natal. E não são os presentes, não é a casa perfeita, não são as relações perfeitas, tá? São a vivência com as pessoas que nós amamos. Então, tente controlar o estresse, organizando a troca de presentes entre amigos, para não ter, ou entre família, ou com quem você trocar, para que você não tenha o sentimento, você não infrinja a terceira lei da constelação, que é o dar e receber, onde sempre alguém dá muito e outro dá pouco. Equilibre as suas relações e, principalmente, não desconte a sua frustração na comida ou no álcool, porque isso só vai te gerar um problema lá na frente, não vai resolver. Então, quando nós falamos, vocês já perceberam que, na verdade, o que eu estou dizendo aqui? Que a depressão natalina, ela ocorre muitas vezes porque nós queremos transformar o Natal numa época que é irreal. Então, o meu convite para cada uma das pessoas que estão assistindo ou que vão assistir essa live é: mantenha um equilíbrio na sua vida. Sabe? Use o Natal, use o Ano Novo como um momento para você olhar para você e para você olhar o que você quer para o ano que vem. E para você principalmente celebrar tudo que você conseguiu. Primeiro, o que você pode colocar na sua lista? Aí eu posso te dar os 3 primeiros pontos de sucesso para você. O primeiro é você estar vivo. O segundo é você estar saudável ou com o que quer que você tenha de doença ou de sintomas controlado. O terceiro é você ter a capacidade ou as possibilidades de poder ter acesso à informação, a conhecimento e automaticamente a um processo de cura. Eu já tirei 3 bem simples. Os outros, talvez, para algumas pessoas, seja ter mantido o casamento, ter mantido as boas relações com os amigos, ter se mantido ativo, ter conseguido manter o peso. Olha, são pequenas coisas. Estar emocionalmente equilibrado.
ou o máximo equilibrado possível. Então, por que eu trouxe? A primeira semana nós falamos sobre a questão do luto e foi bem pesado, mas nós precisamos falar das dores para nós podermos viver as alegrias. Nós precisamos começar a entender que o planejamento, tá? Que o fato de nós termos equilíbrio, nós termos uma rotina, nos dá um equilíbrio, uma saúde física, mental, emocional e espiritual também. E principalmente, no Natal é o período de nós trabalharmos o perdão. Mas não é o perdão com o outro, é o auto-perdão. O que é perdoar? Perdoar, na minha opinião e na forma como eu acredito, isso vem muito da questão das terapias mais holísticas, não é eu esquecer o que você fez comigo ou para mim. Tá? É eu compreender e entender que aquilo foi o melhor que você pôde fazer diante da sua capacidade. Ou seja, tudo que eu fiz esse ano foi o melhor que eu pude fazer, mesmo que tenham coisas que eu não me orgulhe, mas foi o melhor que naquela situação, naquele momento, eu efetivamente tive capacidade física, mental, emocional e espiritual para fazer. Então, eu posso não aceitar e eu posso dizer, nunca mais farei isso, ou eu vou fazer o possível para não fazer isso, mas eu posso me perdoar e dizer, foi o melhor que eu pude fazer. E como foi o melhor que eu pude fazer? Eu sei que agora eu já sei como eu posso fazer diferente. E se foi alguém, tá? E vamos falar de uma situação que é horrível, de repente alguém me traiu. Eu posso simplesmente olhar e dizer para mim mesmo, até para a pessoa, eu posso entender que isso foi o melhor que você pode fazer. Então eu posso te perdoar, mas isso não significa que eu estou aceitando o que você fez, que eu vou permitir que você faça isso novamente ou que eu queira continuar convivendo com você. Uma coisa é o perdoar. Perdoar é eu cortar aquela amarra que está me prendendo a você e que me impede de caminhar para frente porque eu estou presa naquela raiva. Outra coisa são as minhas escolhas. Tá, e eu trouxe a traição porque é um tema muito difícil. Então eu não tenho problema em perdoar uma traição. Mas isso não significa que eu vou aceitar uma nova traição, que eu concorde com a traição. Ou que eu vá querer continuar convivendo com aquela pessoa, tendo ela no meu meio. Quando eu faço isso, eu me posiciono. Eu clarifico que o passado é passado, o presente é presente, o futuro é futuro. E eu me permito fazer escolhas e não ficar amarrado àquilo. Então, eu espero com essa live ter conseguido trazer mais um pontinho, mais uma coxinha de retalho. Esse ano parece que não, mas para quem não fazia live nenhuma, nós vamos terminar o ano, acho que a semana que vem, com 53 ou 54 lives realizadas. Então, muitíssimo obrigado por terem estado comigo. Tá, eu espero realmente, com o meu conhecimento, com tudo que eu tenho estudado nos últimos 40, 50 anos praticamente, né, 46 com certeza, tá, ter com isso, estar ajudando um pouco. Não significa que eu esteja certo ou errada, significa que talvez em cima do que eu esteja passando para você, você pode tirar o que vai funcionar para você. A Mili disse, amei, não terei depressão natalina. Uhul! Que bom! E estarei atenta às suas dicas. Eu espero simplesmente que cada um de vocês possa ter o melhor dezembro da vida de vocês dentro da possibilidade do que nós estamos vivendo hoje. Isso significa que no ano que vem nós podemos escolher fazer e ter mais felicidade, mais sucesso e mais tudo. Semana que vem nós temos live, a última live do ano, falando sobre sonhos e planejamento. E o nosso presente, o presente do Giracer, meu e da minha equipe para vocês, vai ser um e-book sobre metas e planejamento para 2021, mas de uma forma super simples, super fácil de fazer, tá? E se você ler, você consegue fazer. Porque eu tentei fazer o mais simples possível para que você possa, ano que vem, quando chegar em dezembro de 2021, olhar e falar, olha os meus sucessos. Tá bom? Um super beijo. A Ana Lu disse o seguinte, gratidão, Regina, sempre melhorando nossa vida e por conseguir o planeta, eu entendo, tá?
Gente, a Mili diz, vem em ótima hora, ontem já estava chorosa. Obrigado pelo lindo presente. Eu que agradeço vocês me permitirem dar esse presente para vocês, porque isso daí também me faz pensar na minha vida, tá? Não é só na de vocês, não. Vejo vocês semana que vem, quarta-feira, 15 horas, com a nossa última live do ano e um presente super lindo que nós preparamos para vocês. Um super beijo.